público. Se calhar poderia trazer algumas linhas daquilo que o colega estava a falar. Ok, mesmo em 2 minutos para passar para outro tema. Okay. Eu penso que o que estava a dizer o colega está correto, de facto, mas há que salientar um aspecto aqui, ou clarificar mais. Nós temos governantes que se beneficiam dos problemas. Se não se morrer por malária, eles não vão ter fundos, portanto, doados por outros países, entre aspas, que para mim não são doações, são os nossos recursos que retiram, depois dão um pouco e dizem que estão a doar. E se formos a ver malária, inundações, as próprias vias de acesso, entre outros problemas que têm a ver com a falta da produção nacional que é para podermos consumir e exportar. São problemas que são criados para tirar dividendo para os que estão no poder. Estava a dar um bom exemplo do Domingos Viola e tantos outros. O Pio Matos, o que é que está a fazer? É um exemplo. O próprio Razak Manica aqui na cidade, o que é que está a fazer? E eu até desafio, até provo em contrário, daqui a 2, 3 anos, o próprio presidente da República está a fazer o quê? Falou de Fidel. Ok, tudo bem, é mais alguma coisa. Se nós formos a espreitar nas contas do presidente da República, vamos descobrir que ele agora já é milionário. Mas se eu perguntasse assim agora dos outros santismos, dizia até o presidente o que estava a fazer o presidente. Quem está a fazer alguma coisa, do seu ponto de vista? Eu penso aquilo que estava a dizer. Quem é que está a fazer alguma coisa? O que estava a dizer o colega que nós temos, portanto, dirigentes medíocres que não têm capacidade. Se calhar também não é mediocridade. Quer dizer, é obra satânica, porque alguns são pessoas que estudaram e conhecem a máquina governativa, mas o interesse comum dentre esses dirigentes é enriquecer e enriquecer cada vez mais. Eu acho que eles, como alguns também eram paupérrimos, têm medo de um dia voltar à pobreza. Mas a governação do país já fez a proposição também nos municípios, tem municípios com oposição. Exato, é por isso que, vou dar exemplo daqui da cidade de Maputo. Na zona de Luís Cabral, eu fui ligado por um senhor chamado Sebastião, que é presidente de um clube, promove torneios. Até liguei para si, para não for possível comunicar, a dizer que, olha, aqui o Conselho Municipal vendeu um campo a coreanos para poderem construir escolas. Por acaso recebi essa denúncia antes de ontem, okay. Que o campo foi vendido de lá, ficamos de mandar uma equipe para lá. Então, acabamos, Miramar chegou lá, também o grupo VM7 provavelmente terá chegado. Então, é só para dar um exemplo que não há interesse para investimento para beneficiar o cidadão. Um campo que traz o bem-estar para as pessoas, não é? Não só para jovens, os idosos, os adultos vão lá treinar, fazer exercício físico, mas o Conselho Municipal optou por vender. Mas, felizmente, essa pressão que foi feita e acabou o administrador de Camboquana dizendo que vai construir o campo não vai ser entregue a coreano, não haverá nenhuma escola. E eu disse aos jovens que ele tem que fazer por escrito e ser público e chamar a imprensa, explicar porque essas manobras já tivemos outra hora. E que depois, aí, tem um ir, está-se a construir, os jovens depois vão ser escoraçados. Em suma, nós temos um partido que está há 50 anos no poder, que ao longo do tempo se perdeu, e agora cria problemas para tirar dividendos. Não está para governar. Eu acho que os moçambicanos devem se preparar e olhar para outras agendas de outros partidos, porque se nós formos a interpretar a prática daquilo que está a acontecer com o partido que está no poder, então o manifesto deles é: nós vamos ganhar, ou queremos vos governar porque eles não ganham as eleições, queremos vos criar dificuldades para nós termos dinheiro. Esse é o manifesto do partido no poder. A questão é essa, de uma forma insistida. Qual é, doutor Santismo, o governador ou o gestor ou o edil que está a trabalhar? Já dizer que quase ninguém está a trabalhar. Quem está a trabalhar ou ninguém está a trabalhar? Bem, vou começar pela Frelimo mesmo. Se formos a ver, temos o edil de Chimoio que apoiou em caminhões aqui. Aquele está a trabalhar. Eu apreciei, portanto, aquilo que é o seu plano, aquilo que são as ideias estruturantes para o desenvolvimento daquela autarquia. Está a trabalhar de facto. E, infelizmente, trabalha também com alguns problemas. Parece, entre aspas, não é, passo a expressão, que em cada município que é gerido por esses que têm poder, tem que haver algumas cotas para ir a algumas pessoas para poderem
usar aquele valor em detrimento, portanto, de prestar-se serviço ao cidadão. Ouvimos também, por exemplo, o Mano Mané a reclamar, a dizer que há membros da comissão política que vêm, pedem valores, e ele denunciou. Agora, ainda não vimos a Frelimo, mas sabemos que há essas práticas. Há pessoas que chegam na bomba, abastecem, vão embora. Há pessoas que têm os seus filhos a estudar à custa do imposto do cidadão. E se calhar, provavelmente, os órgãos do próprio partido se beneficiam. Mas, aliás, não é se calhar, já temos alguns exemplos no passado Ficamos em confusos, que, né? em que os governos distritais, os governos municipais têm que financiar atividades do partido no poder. Ok. Então, aí está claro que o cidadão não vai poder ter serviços de qualidade, porque existe um grupinho que se beneficia e tudo faz para que, portanto, não haja desenvolvimento, porque quanto mais problemas, vamos ter doações. Aqui na cidade de Maputo, vamos para a zona de Machacane A, temos uma valeta que foi construída recentemente, até ali que vai dar a Cor de Lusaka, de Milagre Maboto para a Cor de Lusaka, para escoar as águas naquela zona do Noroeste 2. Eu vi uma placa aí, quem financiou é o Banco Mundial. Então, estamos à espera do Banco Mundial para financiar. Será que é um financiamento ou é um endividamento excessivo e desnecessário quando nós temos capacidade? Se for já ver, se tu levas $1.000, aliás, $100, pagas $1.000, e aí, esses que vão contrair as dívidas, qual é o seu benefício nesse negócio cíclico Esse é de outro tema, contração da Tocantins. dívida? Como professor, é funcionário público, 40% o governo anunciou ontem, havia especulações que professores reprovaram os nossos meninos da nona classe porque também queriam um suborno, queriam um valor de 3.000 meticais, cobravam 3, 2 a 1.000 meticais para cada valor ou cada nota ali para que pudessem passar. Então foi uma fusão das coisas. Queriam extorquir alunos, estavam revoltados com o 13º e também é uma forma de tentar mostrar ao governo que assunto horas extras não está a pouco entrar. Uma fusão de ações, mas que culminou com a reprovação em massa dos nossos irmãos, nossos filhos e jovens. Vimos profissionais de saúde que ameaçaram partir para uma greve se o governo não pagasse na totalidade. Que fique bem claro aqui. Se o governo não pagasse na totalidade. O governo anunciou ontem que pagaria 40%. Profissionais de saúde disseram que vão reunir-se e vão discutir se ainda continuam com a ideia de partir para uma greve, porque o governo não vai dar os 100%, mas sim 40%. Como professor, como funcionário público, como é que avalia este silêncio? Esperava-se que o Presidente da República, no seu informe no ano passado, falasse alguma coisa, não disse. Entretanto, vimos aqui representante do Tesouro, vimos aqui o governo ontem, dizendo que avaliou. Na semana passada estavam a avaliar e tiveram aqui o fecho ontem, nas primeiras horas, por isso que anunciaram que dariam 40%, que é fruto daquilo que é a produtividade, que é fruto daquilo que é o próprio funcionário, o próprio moçambicano que fez, que trabalhou. Como é que avalia a situação? Bem, eu rejeito os 40%, essa é a minha primeira resposta. Como professor rejeita? Rejeito os 40% porque se nós formos a ver, para nós termos 13º, para se pagar salários pontualmente, há gente que ainda não tem salários até hoje de dezembro. Professor Santismo, há pessoas que não têm salário, não dão salário, não tem um salário. 13º, tem que se pagar salário de dezembro. Salário normal. Salário normal. Então, na minha ótica, não faz sentido que um governo já pareça a dizer que não há condições para pagar antecipadamente o salário, não há condições para pagar 100% do 13º, quando eles se concentram nos gabinetes para cada vez mais saquearem do erário público, criar uma má gestão para tirar proveito de recursos minerais, do próprio gás, que já ouvimos que o Fundo Soberano, uma parte já assumiu, entre outras coisas. Para nós, não faz sentido, porque se formos a levar aquilo que está com essas elites que saqueiam do erário público, dos recursos minerais, vamos descobrir que chega para pagar salários, também para o Estado investir aquilo que eles têm, porque estão a investir fora. Então, por isso faz todo o sentido. Para nós, como professores, não é? É bom que não possamos aceitar, qualquer funcionário público, não podemos aceitar os 40%, porque isso é um insulto
Dizia aqui o meu colega do painel quantos banquetes fizeram, não é? Quantos de presentes se deram. Agora a autoridade tributária, o próprio diretor está a comprar um carro de 11 milhões de meticais, não é? Significa que esse Estado tem dinheiro. E não só, quando nós estivemos no diálogo político, analisamos algumas linhas que têm a ver com assuntos econômicos. E a conclusão é de que o Estado moçambicano tem capacidade para produzir, mas há mãos que retiram aquilo que poderia ir ao cidadão. É por isso, a minha resposta quanto aos 40% é não. Então, é bom que nos preparemos como funcionários públicos para mostrarmos que nós também merecemos. E eu peço antecipadamente o apoio das populações para poder apoiar, porque muitas das vezes somos vistos como marginais, sobretudo os professores, somos conotados, entre aspas, que esses serviam o sistema. Eu, felizmente, não sou do sistema, eu sou da oposição, muita gente me conhece. Agora, quanto a reprovações em massa, eu penso que aquilo reflete aquilo que foi a produção do professor na sala de aula e também o próprio empenho. Não, a produção do professor em parte na sala de aula, também o próprio empenho dos alunos, porque a profissão do professor é uma profissão que precisa que a pessoa esteja bem para poder usar a sua mente, esteja alegre. Então, eu não sei se um professor que tem problema de salário, tem problema de horas extras, é maltratado pelo governo, há de ir à sala de aulas feliz. Se calhar chega lá, rouba alguns minutos aí. O professor Santismo não ia feliz à sala de aulas? Bem, é diferente de mim. Eu sou professor de filosofia e eu dou por amor. Então, eu sempre vou feliz, independentemente dos problemas que nós temos, porque nós temos que ser transformadores da nossa sociedade através do quê? Da educação. Então, é por isso que, pese, embora houve esses problemas o que houve, na verdade, há muito tempo havia aquilo que dizia facilite um pouco, sopra um pouco. Não houve. Eu estou grato porque a maioria dos meus alunos, quase 95%, sem a ajuda de ninguém, conseguiram passar na minha este ano não decidiram não facilitar? Não houve, portanto, isso. Mas para mim, eu acho que aquilo de facilitar não é bom, porque estraga a qualidade da educação. O que tem que acontecer é motivar o professor, não é? Para poder trabalhar, mas não basta motivar o professor, porque é uma questão muito fundamental aqui. Se eu na minha casa, não é? Sou filho, não é? Ainda sou pequeno, sou estudante. Na minha família tem 5 meus irmãos mais velhos estudaram, licenciaram, estão em casa. E eu vou à escola. Será que eu vou dar valor à escola? Então, há esta questão também. Há muito, por exemplo, se numa família em que o pai, a mãe, os irmãos estudaram, estão a trabalhar, os seus filhos, claramente que vão dar valor e vão se empenhar. Há esse problema que também não analisamos. Acha que o governo tinha ou não capacidade de dar mais de 40%? Se é que tinha, o porquê, no seu ponto de vista, não está a dar ou não vai dar os 100%? Há muitos problemas, Sr. Massango, que acontecem aqui. Desculpa-me lá, peço mais uns 30 segundos. É o seguinte, quando saiu o presidente Guibuza do poder, havia empresas supostamente ligadas a membros da sua governação ou a ele, que apresentavam faturas ao novo governo. E saiu o presidente Nyusi, a tônica é a mesma. E essas faturas, como o dinheiro vai para eles, devem ser pagas, não é? Pontualmente. Como é que, nesse pouco tempo, o Chapo chegou ao poder, com o Estado escangalhado com os seus camaradas, como é que ele vai ter capacidade de comunicar? Não porque não haja, é porque eles tiram para eles. Estão a tirar para eles. Temos simulação de prestação de serviços que não foram prestados, mas as faturas estão lá, o Estado tem que pagar. O Estado está super endividado. Mas são faturas de serviços prestados ou não? São faturas de serviços simulados. E se foram prestados, são de má qualidade. E tínhamos que ver qual é o setor. Se calhar vamos ver que é restauração para banquetes para os próprios dirigentes. Então quer dizer, professor Santismo, que restauração, almoços, banquetes
gastou boa parte do dinheiro que seria para darem 100% do 13º às pessoas? Eu acho que gastou uma parte que poderia contribuir bastante. E não só, se vamos para as obras públicas, não é? E outros serviços, também gastou-se uma boa parte, porque as empresas que prestam serviços ou que prestaram tais serviços, que agora o Estado tem uma fatura enorme, então são ligadas às mesmas pessoas e não prestaram serviços. E se formos a ver, nós temos, portanto, um hábito de aceitarmos as coisas. Vamos, por exemplo, no Fundo Soberano, nós estamos a dizer que as outras gerações, e nós estamos a ter um plano concreto, que era para podermos resolver alguns problemas pontuais e estruturarmos a economia a ser produtiva e sermos, portanto, justos e honestos na questão da gestão pública. Aí é onde podemos trazer soluções, mas não temos vontade para desenvolver Moçambique, para resolver os problemas de moçambicanos, mas tem vontade os dirigentes de fazer o quê? De criar empresas para fazer saque. Nós ouvimos reclamações recorrentes, CTA, nós estamos a ter contratos, a ordem dos engenheiros, não estamos a ter contratos. Para onde vão os contratos? Se for já ver, por exemplo, algumas empresas públicas, até mesmo o Banco de Moçambique, os que, por exemplo, quando há seminários que são dados, digamos, um biscate para poder preparar temas e apresentar, de onde é que vem? Vamos ver que vem de lá. Os outros, que chamados outros, não têm, portanto, oportunidade. Então, há um círculo fechado que é para adjudicar obras ou contratos, aliás, a empresas ligadas às mesmas pessoas, que é para o segredo não sair e serem eles a serem multibilionários, depois não pagam impostos, as suas empresas pagam pouco, se pagam imposto, e não pagam trabalhadores, são devedores. Temos muitas empresas de segurança que também não pagam imposto e devem os trabalhadores, e são de quê? São deles. Ok, obrigado, Dr. Santismo. Ficamos mesmo com 6 minutos, vamos dividir aqui. Dr. Marcelino, primeiro falou de banquetes. A pergunta que eu coloco, havendo vontade, acha que o nosso governo podia pagar 100%? Se não pagou, podia aqui trazer algumas bases ou alguns setores que em algum momento influenciaram de uma forma negativa na não produção suficiente, de modo em que os funcionários públicos pudessem beneficiar do 100% do 13º. Sim, olha, se nós tivéssemos um parlamento honesto, essa situação podia ser desvendada. Parlamento honesto. Sim, porque nós estamos neste momento na Assembleia da República com apenas um grupo de deputados, temos formalmente temos a oposição e temos o partido no poder, mas na verdade todos eles se constituem um único partido. Porque situações desta natureza, os parlamentares estariam em condições de poder fiscalizar a tal incapacidade do governo de ter que pagar 100% do salário. Ver quais foram as despesas que o governo realizou durante o ano 2025. Haviam de encontrar que os valores que gastaram em banquetes para aqueles senhores nas reuniões infindáveis, que não produziram nenhum resultado satisfatório para o desempenho de cada setor, iriam penalizar essas instituições. Aliás, no princípio do ano, ainda aqui nesses debates, avisamos ao governo, reveja lá a situação de banquetes nos ministérios, nas instituições públicas. Está a gastar muito dinheiro com esses banquetes, mas não se alterou absolutamente nada até hoje. Neste momento que estou a falar, a esta hora, você vai chegar a ver-nos ali nas salas das reuniões com tanta comida que está ali no lanche só, e a hora das 12 é outra comida, a hora de saída é outra comida, mas o funcionário simples, ele carrega a sua marmiteira para quando chegar a hora se alimenta. Por que esses que também vão à reunião não carregam suas marmiteiras, carregarem suas comidas de casa para o serviço? Mas eles não fazem isso. Isso é
é outra fonte de O descontentamento. governante deve levar marmita. Deveria levar a sua marmita, por que não? O presidente assim com marmita... Olha, o presidente é outra coisa que estamos a falar dele aqui. Ok. Estamos a falar nos ministérios. Ok. Estamos a falar nos ministérios, onde temos lá o chefe de departamento, o diretor nacional, entre outros, que quando convoca a reunião, são esses que se beneficiam desses banquetes. Os outros funcionários nos gabinetes, cada um tem que carregar a sua marmiteira. Chegada a hora, estão a se alimentar daquilo que ele ganha e prepara comida na sua casa. Mas esses, para além de ter mordomia de carros próprios, viaturas próprias, abastecidas pelo governo, para além disso, têm o direito de refeições lá. Onde está a equidade de tratamento em relação? Porque todos eles são funcionários públicos. Por que uns que todos os dias estão nas reuniões têm direito a esses banquetes e os outros, alguns nem conseguem levar tal marmiteira? Chega naquela altura, o que é a fama hoje nas instituições públicas é badia. Badia que tem um valor mais baixo. Você está a imaginar o que um funcionário público, que é um privilégio de você ser o agente funcionário do Estado, a se alimentar de badias, dia após dia. É essa fama que existe nas instituições públicas. Badia, e se tiver chá com sorte, é badia com água, porque nem açúcar consegue comprar. Mas, no entanto, aqui de lado, vê o outro, foi à reunião, no final está a ir num refeitório para poder se alimentar. Então, façam lá as contas de quanto que cada ministério gastou em banquetes durante 2025 e façam a correlação com o valor que podia se pagar o 13º. Hão de encontrar que provavelmente só se tivesse se poupado custo dos banquetes, provavelmente teria se pago o 13º. Façam lá a fiscalização de contratos das empresas de segurança. Quanto que se gastou para pagar as empresas de segurança? Para se pagar as empresas de limpeza? Verifique lá quem são os donos das empresas de limpeza nos ministérios, das empresas de segurança nos ministérios, das empresas de informática nos ministérios. Há de ver que os donos estão ligados ao sistema. E é nesse contexto que surpia-se todos os valores que deveriam beneficiar ao funcionário. Hoje o 13º não pode ser pago, mas, no entanto, todo o ano de 2025 houve banquetes nos ministérios. É grave o que está a acontecer. É preciso que o governo, Daniel Francisco Chapo, reveja a situação de banquetes nas instituições. Mesmo lá na presidência também se reduz os banquetes. Se reduz os banquetes. Tendo em conta um pai que vê os filhos a sofrer, não vai estar ali a alimentar aqueles banquetes todos. Essas viagens que levam mais de 90 pessoas para os Estados Unidos passear. E hoje não tem 13º. Mas houve pessoas que se beneficiaram de um turismo para Washington, Estados Unidos da América. Não é? 90 pessoas. Ajudas de custo para 90 pessoas que foram aos Estados Unidos na delegação do presidente. Quanto que podia ser? É o seguinte, nós estamos num dilema aqui. Um dilema sério no concernente como inverter este cenário, tendo em conta que quando nós visualizamos o cenário dos partidos, aquilo que eu chamo de grupos de amigos, para poder ter como alternativa neste país, estamos mal. É preciso repensar sobre quem que efetivamente poderá inverter este cenário. Alguns cidadãos estão a aparecer, estão de uma forma notoriosa que estão a aparecer para poder dar como esperança neste país. Então é preciso repensarmos sobre isto. Caso contrário, continuaremos a alimentar a esses que estão lá no parlamento, a dizer que são da oposição, mas da oposição não existe nada. Não é? Esse do governo, que também é da governação, não existe nada. Estamos a ter um desgoverno. Então, temos um desgoverno. Temos uma oposição pífia. O que vai ser deste país? É preciso repensar. Essa é uma reflexão que o cidadão moçambicano deve pensar. Não pode acontecer. Vamos confiar a quem? Numa oposição que não traz estratégia de fiscalização, por exemplo.
Há pouco tempo vimos ali o Ivandro a fazer as suas e dentro, mas existe aqui, agora que estávamos a falar desses contratos todos, quem é o deputado que conseguiu chamar a si esses contratos para analisar? Porque o deputado ele tem essa capacidade de solicitar contratos públicos para poder analisar a veracidade deles. Essa questão de terciarização dos serviços. Olha, há um caso grave relacionado à terciarização de serviços. O Estado constrói uma infraestrutura e depois entrega a um privado para poder fazer a gestão dessa infraestrutura. Quando essa infraestrutura avaria, é o Estado que tem que entrar lá para poder reparar. Mas ele fatura por aquela infraestrutura. Vários sistemas de abastecimento de água ao nível nacional, construídos pelo erário público, entregues ao privado para gerir. Mas o você passa a cobrar mas quando avaria, o Estado deve pagar. O Estado tem que pagar. É esse cenário que existe. 30 segundos, doutor Marcelino. Ok, passo para si, doutor. Mesmo em 1 minuto, considerações finais. Bem, muito obrigado. Eu penso que aquilo que tem a ver com a má governação no nosso país, temos pessoas que não estão preparadas. Já desde antes de Cristo, dizia o Platão que quem tem que governar tem que ser alguém preparado. Não é? O Maquiavel também, anos depois, também o disse, e tantos outros. Então, eles não estão preparados, de facto, para poder governar, mas também não estão aptos para aprender. Estão aptos para a maldição. Eles, portanto, interpretam e cantam aquilo que é a música do diabo, porque não estão para o povo moçambicano. E quero chamar aqui, aliás, ou pedir ao Presidente da República, se ele quer fazer coisas de uma forma diferente, trazer resultados diferentes. Nós tocamos vários assuntos aqui, que olhe para a situação, que haja um plano concreto para resolvermos ou minimizarmos o problema das cheias. Não é toda hora estender as mãos. E não só as cheias, a malária e outras doenças que também são controláveis ou evitáveis. Nós temos que ter um plano como moçambicanos para podermos resolver. E no que tange à independência econômica, não basta cantar independência econômica. Muitos vieram aqui com doces que não eram doces. Por exemplo, o governo anterior também falou do que falou e nada aconteceu. Nós queremos coisas concretas. Caso contrário, o presidente Chapo, se não está a conseguir ou se vê que não vai conseguir, é melhor ainda há tempo demitir-se e sair, e nós vamos criar, como moçambicano, o governo da unidade nacional, e vamos trabalhar nós todos para podermos desenvolver Moçambique, porque a continuar a trazer discursos paliativos e depois pensa que esse discurso vai transformar a vida do cidadão, isso é uma pura mentira e é uma distração total. E agora, sobre as reprovações de massa, eu acho que é uma era que se abre, e está de parabéns à Associação dos Professores Moçambicanos, a NAPRO, que liderou, portanto, essa luta e também está a liderar outras lutas que têm a ver com a melhoria da qualidade de educação. O que é que vale, Sr. Massango, eu deixar um aluno da 12ª classe passar e depois vou encontrar no mesmo peso? Aconteceu isso com o meu colega, não vou dizer o nome, mas a primeira letra do nome dele começa com E e depois colocou A. E descobre isso quando alguém lhe manda valor a perguntar: esse número é mesmo? O teu nome não começa com E, aqui começa com A. E felizmente foi corrigir o assunto. Eu acho que nós, mais do que nos empenharmos em coisas ruins, é bom que tomemos esse posicionamento que tomamos, que é para colocarmos as coisas como deve ser, mas também quero apelar aos meus colegas que temos problemas, mas quando você acha que vai trabalhar nesse dia, tem que trabalhar e demonstrar de facto, porque a lembrança que existe entre o aluno e o professor é na sala de aulas. Se o professor é bom na sala de aulas, sempre o aluno, quando encontrar, vai dizer: epa, professor Santismo. 30 segundos. Então, só para fechar, eu penso que os municípios devem tomar o exemplo do Edil da Beira, que tem se empenhado, portanto, bairro a bairro, com uma cidade abaixo do nível do mar, para poder resolver o problema das inundações. Devem copiar, devem ir para a Beira se há problema, talvez, de conhecimento, mas também
podem nos reunir e consultar. E para resolvermos o problema das inundações a nível da cidade de Maputo, por exemplo, e outras zonas, eu acho que as populações devem reunir. Temos que ter comitês de bairros, comitês de localidade, comitês distritais e desenhar um plano estratégico daquilo que eles precisam e entregar aos governos municipais, ao governo provincial e central, porque esses não têm nenhum plano, porque não conhecem os problemas e não querem resolver os problemas. Muito obrigado. Desculpa um instantinho só. Tocou um ponto importante aqui da questão do setor da educação. A ministra da Educação não pode permanecer no setor da educação. Sua Excelência, Presidente Daniel Francisco Chapo, retire a senhora ministra atual da Educação e Cultura. Não está em condições de poder fazer face aos desafios atuais. Já está a cometer muitas falcatruas. Essas medidas de um momento para o outro, extinguir o ensino noturno, neste caso, nas escolas. Medidas relacionadas, logo quando entrou, tivemos o problema dos exames há pouco tempo, dentre várias outras situações. Não está a conseguir a senhora ministra que indicou-a para ser ministra da Educação. Senhor Presidente, o setor da educação não é para ir buscar aventureiros, aliás, como todos os outros, mas de maior realce a educação. E todo cidadão também que for nomeado, sabendo que não tem competência, não se aventure para destruir o país. Assumir a pasta da educação, quando é aventureiro, está neste momento a aceitar a destruir a sua própria casa. Moçambique é nossa casa. Moçambique é nossa cama. Muito obrigado. Ok. Minhas senhoras, meus senhores. Ai. Cleiton, temos aí a situação dos nossos colegas da comunicação que entraram em greve. Jornalistas. Ai. Jornalistas de uma emissora entraram em greve, Sociedade de Notícia, entraram em greve e convocaram colegas. Colegas, venham aqui ver o nosso caso. Nós estamos a receber salário, sabemos que somos figuras públicas, sabemos que damos as caras, mas não importa que a nossa imagem, o que importa é que